chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la professora Elisiane e hoje vamos estudar um pouco a respeito de los pronombres indefinidos. Bien? Vocês vão entender um pouquinho mais, conhecer palavras novas, enriquecer aí o seu vocabulário. A ver, entonces, el título de nuestra clase es Bebidas gaseosas. ¿Hay algún peligro? Nosotros vamos a leer un texto a este respecto y hablar un poco a respecto de las bebidas gaseosas. ¿Será que hacen bien para la salud o no? A ver, vamos entonces leer este artículo de opinión y observar el empleo de los pronombres indefinidos. El objetivo de nuestra clase es promover práticas do uso da língua espanhola de forma contextualizada, inseridas no universo social do estudante. Então, no caso aqui, como nós vamos falar a respeito de los refrescos, né, dos refrigerantes, é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Então, estamos estudando, sim, a gramática, os pronomes indefinidos, mas de uma forma contextualizada. Empezamos? Vamos a reflexionar, vamos refletir aí, a averiguar. ¿Tomas bebidas gaseosas com que frequência? Todos os dias? A menudo? O que quer dizer a menudo? Frequentemente? Em el fim de semana? Em el final de semana? Ou quase nunca? Pensa aí, hein? Cuida-te. Por que a gente tem aí esse aviso? Cuida-te. A ver, a pensar, as bebidas gaseosas são buenas para a saúde? Ah, claro que não, professora. Todo mundo sabe que não, não é verdade? Mas por que você continua tomando? Porque são saborosas, porque são gostosas, né? Vamos ver o que o texto nos traz a respeito desse assunto? Então, as bebidas gaseosas são buenas para a saúde? Las bebidas gaseosas son perjudiciales para la salud en diversos aspectos, a cualquier edad e independientemente del sexo. Su consumo regular afecta el sistema cardiovascular, aumentando así el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, puede provocar, además, diabetes. Vocês sabiam disso? Então, a gente vê aqui, ó, que independente da idade, independente do sexo, né? É um tipo de bebida que tem muito açúcar, pode provocar o diabetes e faz mal sim para o sistema cardiovascular, para o coração, faz mal para a saúde. Bebidas gaseosas, dulce e peligrosa adicção. O que significa aí, gente? Esse enunciado que temos aí, dulce, doce, peligrosa adicção. O que significa aí a palavra adicção? É uma dependência, né? É uma dependência que você cria. Existem aí muitos refrigerantes que causam dependência e a pessoa precisa tomar muito e todos os dias, porque senão sente muito a falta, bien? Então, temos aí excesso de açúcar e gás, alguno de seus principais defeitos, diz Carla Gonçalves, uma especialista aí sobre o assunto. A gente vai ler agora o texto de Carla Gonçalves. Bebidas cola, rojas, amarillas, verdes e moradas. São os colores aí que temos em los refrescos, nos refrigerantes. Esses são alguns de los refrescos que muitos bebem diariamente e que de saludables não têm nada, pois com o tempo provocam daños que podem durar toda a vida. Então a gente vê aí, né, o posicionamento da especialista dizendo que quem bebe diariamente, né, tá mal aí, é ruim, porque com o tempo isso pode provocar um dano, um mal que pode, né, você pode levar para toda a sua vida. Outros fragmentos do artículo. Com o correr del tiempo, estes produtos passaram a formar parte da canastra familiar. O que significa aí canastra familiar? Da lista de compra, do costume da família. Para alguns, incluso, um bem prioritário. E a estas alturas, é normal beber mais de um vaso, mais de um copo. El que incluso pode chegar a tamanhos exagerados em las cadenas de comida rápida, nos deliveries, né?
se le hace conocida la pergunta. Você conhece essa pergunta? Agranda sua bebida por 290 pesos? Aqui a gente não conhece, né? Na nossa cultura aqui eu acredito que ainda não exista isso, mas você deve ter observado em filmes, em séries, quando as pessoas vão comprar comida, bebida no delivery, essa pergunta aqui existe. Agranda sua bebida por 290 pesos? Você quer alguns ml a mais, você paga um pouquinho mais e daí você leva mais para você poder tomar mais refrigerante? Vamos agora para a primeira atividade a respeito do nosso texto. Em la frase, estes produtos passaram a formar parte de la canastra familiar, para algunos incluso um bem prioritário. E a estas alturas é normal beber mais de um vaso. El enunciado em destaque significa que, né? Então, o que está em destaque? Essa parte, para algunos incluso um bem prioritário, para alguns é algo prioritário, do qual não se abre mão. Então, sobre essa frase, né? Esta actitud pode ser considerada uma adicção ou B, está deixando de ser uma questão de interesse. Tá? Pense aí um pouquinho, responda a essa atividade e já voltamos para conferir se a sua resposta está correta. Bien? Listo? Muito bem. Vamos corrigir então. A resposta correta, então, é a letra A. Esta actitud pode ser considerada uma adicção. Falamos a respeito, né? O que é adicção? Então, generar, né? Causar uma dependência, para alguns incluso um bem prioritário, do qual não se abre mão. Todos os dias tem que ter ali o refrigerante e os refrescos em la mesa. Outros fragmentos do artículo. La nutrióloga doutora Pamela Rojas afirma que, apesar de que a população conhece quais são alguns dos efeitos nocivos, então ela diz aí, apesar da população conhecer alguns dos efeitos nocivos, né, saber que faz mal para a saúde, né, que essas bebidas têm aí esses componentes que causam mal, as bebidas gaseosas em nosso organismo no las deja de consumir porque prefieren tomar líquidos endulzados e actualmente el agua não é tomada em conta como uma opção. Então, mesmo sabendo que faz mal, as pessoas preferem tomar aí esses líquidos doces, né, com gás. E atualmente, hoje em dia, a água já não é mais nem tida como uma opção. Se você está, por exemplo, fazendo um lanche fora de casa
e alguém pergunta, vai beber alguma coisa? Nem vem à mente, né? Ah, eu quero uma água. Dificilmente a pessoa vai optar por uma água, ela vai pensar já em um refrigerante, em um refresco aqui. Actividade 2, chicos. En la frase, la población no las deja de consumir porque prefieren tomar líquidos endulzados y actualmente el agua no es tomada en cuenta como una opción. Concluimos que A. Las personas prefieren consumir bebidas gaseosas por cuenta del color, ya que el agua no lo tiene. O B. El factor del consumo es el sabor, haciendo con que las bebidas gaseosas se diferenciem del agua. Então pense aí a respeito das duas opções, está bem fácil. Já já voltamos para conferir a resposta. Muito bem, vamos a corrigir. A ver, tá bem tranquilo, né? A primeira questão você percebeu aí que não tem nada a ver, né? As pessoas preferem consumir bebidas gaseosas por conta del color. Não é uma questão de cor, né? Nós sabemos muito bem disso. Em la B, ó. Então, qual que é a resposta aí? O que nós concluímos através desse trecho que o enunciado nos traz? Que el factor del consumo es el sabor, haciendo con que las bebidas gaseosas se diferenciem del agua. Então, sabor completamente diferente. Bien? Más fragmentos del artículo. Otro problema que presentan los refrescos es la gran cantidad de gas. En el cuerpo, su acumulación puede producir verdaderos tacos de aire en el intestino, los que a su vez provocan digestión distendida, uma digestão mais lenta, né? Essas bolhas de ar, esses espaços de ar no intestino, uma digestão mais lenta, trânsito lento, meteorismo e incluso reflujo, né? Então são outros problemas aí que aparecem. Esto al momento de devolver-se em contra de la gravedad para salir por la boca. Aí fala de casos em que a pessoa chega a vomitar. Existe uma substância que é colocada nos refrigerantes que impede que a pessoa vomite, porque a quantidade de açúcar que é colocada é tão grande que se essa substância não estivesse ali presente para impedir o vômito, a pessoa tomaria e imediatamente jogaria tudo para fora, porque o nosso organismo é inteligente, ele entende, né, o que faz bem, o que faz mal e o que faz mal, né, a gente tem aí esse mecanismo de defesa de expelir isso, certo? Outro
trecho do texto, chicos. Para a doutora Pamela Rojas, é muito importante destacar o água como principal fuente de hidratação, já que atualmente está muito deixada de lado. E incorporar además refresco como as águas de hierba e o té, el que además não aporta antioxidantes, señala. Então, ela fala, né, da importância da água como fonte de hidratação, muitíssimo importante para a sobrevivência. E fala também que uma outra opção também, ó, nós podemos incorporar refrescos como as águas de hierba, os chás, né, el té, o chá, porque não contém antioxidantes, não contém tanto açúcar, bien? Mais uma atividade. Em la frase, é muito importante destacar o água como principal fuente de hidratação, já que atualmente está muito deixada de lado, podemos concluir que A. Mesmo deixada de lado, o água sigue sendo a importante fuente de hidratação, ou B. A água é uma segunda opção, já que existem outras bebidas gaseosas e com sabor. Olha aí, tá bem tranquilo. Se precisar, leia mais uma vez com atenção, responda e nós já voltamos para conferir aí qual é a resposta correta, bien? Muito bem, vamos a corrigir então, chicos, a ver. Então, né, bem simples, deu para perceber aí de cara que a resposta correta, A. Mesmo deixada de lado, el agua sigue siendo uma importante fuente de hidratação, a principal fonte de hidratação. A analisar, vamos ver aí algumas frases, né, que tem aí a ver com o que nós estávamos falando. Esses são alguns de los refrescos que muitos bebem diariamente e que de saludables não têm nada. Enquanto a professora lê, vocês podem ir observando as palavras em destaque, bien? Segunda frase. Diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão arterial, problemas de triglicéridos e hígado grasso podem ser algumas de ellas. O terceiro exemplo, outro problema que apresentam os refrescos é a grande quantidade de gas. Que significam estas palavras destacadas em el texto? Então, temos aí alguns, muitos, nada, novamente ali algumas, agora no feminino, outro. Então, o que elas têm em comum aí? Pense um pouquinho. A gente já vai ver aqui no próximo slide.
Então, tratam-se aí de pronombres indefinidos. São palavras aí que são utilizadas para expressar quantidade ou identidade de uma forma indeterminada ou imprecisa. Então, a gente tem ali essa falta de precisão. Trata-se aqui de algo que está indeterminado. Esses são alguns, mas não diz ali o que, né? Algunos de los refrescos, mas não diz qual, né? Que muitos bebem. Muitos, quem que são muitos e quantos que são muitos? A gente não sabe ao certo, né? Não tienen nada, de saludables não tienen nada. Que é nada? Né? Então, a gente tem aqui algumas, podem ser algumas delas, algumas das enfermidades. Então, o que a gente observa aqui é essa indeterminação, esta imprecisão. Outros exemplos, então, temos os pronombres indefinidos, algum, algunos e algunas, vários, várias, alguien, nadie, outro, outros, outra e outras. Atividade 4. Completa os espaços com os pronombres indefinidos correspondientes. Temos aí algo, nada, alguien e nadie. Nadie é o mesmo que ninguém, tá? Não tem nada a ver com nada. Nadie é ninguém. Então, vem lá. Em esta caja no hay. E aí você vai ver, vai completar, vai observar qual que faz mais sentido aí dentro da frase. Pode ir completando com cuidado, sem pressa. E a professora já volta para nós conferirmos aí nossas respostas. Bien? Listo, vamos corrigir aí nuestra actividad. Entonces, letra A. En la caja no hay nada, ¿tá? B. Algo en el cuadro produce angustia. Alguma coisa, algo. C. Alguien quiere café? Uma pergunta, né? Alguém, mas quem que é esse alguém? Observem aí, enquanto a gente vai fazendo a correção, a imprecisão, né? Algo. Algo em el quadro, mas não diz o que está produzindo. Alguma coisa produz, está causando angústia, né? Em esta caja não há nada. Em la D, no, nadie quiere café. Então, ninguém quer café. O que aprendemos? A ver, vamos relembrar aí. Lemos um fragmento de um artículo de opinião sobre cuidados com a ingestão de bebidas gaseosas.
Y vimos el empleo de los pronombres indefinidos que son utilizados para expresar cantidad o identidad de una forma indeterminada o imprecisa. Bien, espero ahí que ustedes tengan aprendido mucho en esta clase. Bien, muchas gracias y hasta luego.